Lição 3. Vamos supor que temos um lago e colocamos uma vitória régia, assim como no vídeo, e que você tem a capacidade de tirar 10 vitórias régias por dia. Vamos ver se conseguimos limpar o lago, começando a agir em diferentes dias. Exemplo: se começarmos a agir no terceiro dia, primeiro dia, uma planta, segundo dia, 2 plantas, terceiro dia, 4 plantas. Como a nossa capacidade de retirar 10 plantas e no terceiro dia temos somente 4, então conseguimos limpar o lago. Exemplo: se começarmos a agir no sexto dia, primeiro dia, uma planta, segundo dia, 2 plantas, terceiro dia, 4 plantas, quarto dia, 8 plantas, quinto dia, 16 plantas, sexto dia, 32 plantas. Como a nossa capacidade é de retirar 10 plantas, no sexto dia ficaremos com 22 plantas, e se continuarmos retirando 10 vitórias régias por dia, não conseguiremos limpar o lago. Agora faça os cálculos, e se conseguirmos limpar o lago, começando a agir nos seguintes dias. Observação: caso não dê para retirar totalmente as vitórias régias no primeiro dia, em que começamos agindo, tente continuar nos dias seguintes e ver o que acontece. A. Segundo dia. B. Quarto dia. C. Quinto dia. D. Sétimo dia. E. Oitavo dia. E F. 10º dia. 11. Na mesma situação do problema anterior, vamos calcular com quantas vitórias régias chegaríamos no 10º dia, nos casos em que não conseguimos limpar o lago. Exemplo: se começarmos a agir no sexto dia, primeiro dia, uma planta, segundo dia, 2 plantas, terceiro dia, 4 plantas, quarto dia, 8 plantas, quinto dia, 16 plantas, sexto dia, 32 plantas, retiramos 10 e ficamos com 22. Sétimo dia, 44, dobro de 22, retiramos 10 e ficamos com 34. Oitavo dia, 68, retiramos 10 e ficamos com 58. Nono dia, 116, retiramos 10 e ficamos com 106. 10º dia, 212. Retiramos 10 e ficamos com 202. Ao final de 10 dias, teremos 202 vitórias régias. Agora faça os cálculos e veja com quantas plantas teríamos no dia 10, quando começamos a agir no A. Sétimo dia. B. Oitavo dia. E C. Com quantas vitórias régias teríamos a mais se começássemos a agir no 8º dia em relação à quantidade que teríamos começando a agir no 7º. Vamos construir um gráfico retratando a quantidade de vitórias régias nestes 10 primeiros dias, numa situação em que não fazemos nenhuma retirada do lago. Use como auxiliar a tabela abaixo, que mostra a quantidade de vitórias régias em cada dia. Marque os pontos no gráfico. Os dias 3 e 7 estão marcados como exemplo. Dia, quantidade. Dia 1, quantidade 1. Dia 2, quantidade 2. Dia 3, quantidade 4. Dia 4, quantidade 8. Dia 5, quantidade 16. Dia 6, quantidade 32. Dia 7, quantidade 64. Dia 8, quantidade 128. Dia 9, quantidade 256. Dia 10, quantidade 512. Gráfico.